2019, um dos anos mais emblemático, histórico e épico do Clube de Regatas do Flamengo, em mais de 100 anos de existência. Aquele que ficou conhecido como Ano Mágico para os rubro-negros. Da tragédia ocorrida no Ninho, fato que jamais será esquecido e dói até hoje, do mais querido. Ano de glórias, títulos e recordes atingidos. O Flamengo que terminou o ano de 2018 com Dorival Júnior, que mais tarde viria a fazer história no rubro-negro. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Em 2019, Flamengo muda sua diretoria, sai Bandeira e entra Landim, que decidiu não continuar com o treinador, contratando Abel Braga para ocupar o seu lugar. A nova diretoria achava que era um momento de uma mudança de postura e queria um técnico mais cascudo, com pulso e currículo. Com o novo treinador, o Flamengo começou a temporada em janeiro e já ganhando um título internacional, a Florida Cup, mais conhecida como Copa Mickey. Torneio amistoso que serve mais como uma pré-temporada, que foi disputado em Orlando, nos States. E após empatar em 2-2 no tempo regulamentar contra o Ajax, com os 2 gols marcados por Fernando Uribe, acaba vencendo nos pênaltis, avançando para a final e vencendo por 1-0 o time do Eintracht Frankfurt. Espero ter pronunciado certo. Gol marcado pelo Jean Lucas, o Flamengo volta para o Brasil para dar continuidade no Campeonato Carioca. E logo depois, na manhã de sexta, no dia 8 de fevereiro, acaba acontecendo a tragédia que nos entristeceu. Após pegar fogo no Ninho do Urubu, acabou vitimando 10 vidas. São elas: Átila Paixão, Cristian Ismério, Arthur Vinícius, Paulo Henrique da Silva Matos, Bernardo Pizeta, Vitor Isaías, Jorge Eduardo, Samuel Tomás, Gedson Santos e Riquelmo de Souza Viana, e deixando outros 3 feridos: Jonathan Cruz Ventura, em estado grave, Cauã Emanuel Gomes Nunes e Francisco Diogo Bento Alves. Naquela madrugada teve uma tempestade no Rio de Janeiro, e o incêndio teria começado após um curto-circuito no ar-condicionado. Tragédia que jamais será esquecida pela nação e que ficará marcada como a maior tragédia da história do clube. Em homenagem aos 10 meninos do Ninho, todo minuto 10 da partida, a torcida canta uma música em homenagem aos nossos 10. Muito triste o ocorrido e que dói até hoje nos nossos corações. O Flamengo segue na caminhada e em seguida vai para a disputa da semifinal da Taça Guanabara, acaba perdendo para o Fluminense por 1-0. Mas consegue se classificar na Taça Rio e na semifinal contra o mesmo Fluminense. Vence por 2-1, se classificando para a final contra o Vasco. E após o empate em 1-1 no tempo normal, o Mengão vence nos pênaltis e se torna campeão da Taça Rio. E na disputa final pelo Campeonato Carioca, após vencer o Vasco nos 2 jogos pelo placar de 2-0, acaba se sagrando campeão carioca daquele ano. Já eram 3 títulos no início da temporada, e Florida Cup, Taça Rio e Campeonato Carioca. Um começo bom até. Flamengo que investiu pesado no começo da temporada e trouxe nomes de peso: Arrascaeta, Gabigol, Rodrigo Caio e Bruno Henrique. Mas 38 dias depois, Abel pede demissão do cargo. Após constantes críticas da torcida e pressão interna no clube, o treinador não conseguia fazer o time jogar. Flamengo vencia, mas não convencia. Teve dificuldades para avançar na fase de grupos da Libertadores. E só passou devido ao saldo de gols. Mesmo com os 3 títulos, chegou ao fim a era Abel Braga em 32 partidas, foram 19 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de 67,7%. Aí então começa a era do Jorge Jesus. Começar a nossa caminhada, que é uma caminhada de triunfo, porque não pode-se falar de outra maneira neste clube. Não é? É ganhar, ganhar, ganhar. Tendo um mês direto sem jogos para treinar o time, devido à pausa para a Copa América, logo caiu nas graças da torcida, por mostrar uma personalidade forte e pelos vídeos dele correndo com os jogadores, e de não ter medo de cobrar. Para. Não é tempo. A primeira qualidade do jogador é saber pensar no jogo. A segunda é saber decidir. Primeiro tem que pensar no jogo, saber o jogo. Quem aí lembra do Tamal Arão? Tamal Arão! Tá reclamando do posicionamento do Arão, hein? Começa já sendo eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis para o Atlético Paranaense.
E após ir agradecer o apoio da torcida junto com o time, fato que passou a ser marca registrada em todos os jogos, saiu vaiado de campo, mas conseguiu acabar com o fantasma e passar das oitavas de final da Libertadores. Após perder por 2-0 no jogo de ida para o Emelec, jogo que ficou marcado pela terrível lesão do capitão Diego Ribas, que acabou quebrando o tornozelo esquerdo, deixando sem previsão de retornar aos gramados, e onde o treinador foi muito criticado pela escalação, o Flamengo consegue devolver o mesmo placar no Maracanã, com 2 gols do Gabigol, e acaba se classificando após uma vitória sofrida nos pênaltis. E logo na próxima partida, acaba levando uma goleada para o Bahia por 3-0. Um começo meio difícil. O Flamengo vai ao mercado novamente para se reforçar ainda mais e traz nomes de peso: Rafinha, Felipe Luiz, Gerson e Pablo Mari, que até aquele momento não era conhecido. Mas depois disso, o Flamengo encaixa e começa a atropelar os adversários. Não é soberba nem arrogância, mas o que o Flamengo fazia com os adversários era brincadeira. A gente apostava para saber quantos gols o Flamengo ia fazer na partida, pois já sabia que a vitória era certa. Eram verdadeiras exibições de gala. Um futebol bonito. Um futebol que encantava. E uma das goleadas mais marcantes foi a semifinal da Libertadores contra o Grêmio, onde o Mengão venceu por incríveis 5-0. É uma noite mágica. 2 pode ser, aconteceu. 5. Ele fez aquele time jogar como a torcida sempre quis. Um futebol agressivo e com muita qualidade. Extraiu o máximo de cada jogador, onde jogadores que antes eram contestados passaram a ser incontestáveis, e no dias de ampliar o placar, onde dominou todo o primeiro tempo e não deixava o Flamengo jogar. No segundo tempo, Abdiaceiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E naquele mesmo fim de semana, no dia seguinte, enquanto pedido pela torcida, nada que pudesse manchar aquele ano. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Valeu, nação!